repetidamente a palavra graça ou graciosamente tem aparecido, e é isso que nós gostaríamos de meditar no dia de hoje. Uma coisa que é bastante significativa na nossa vida é entender a graça, né? Quando realmente entendemos a graça, todas as perspectivas, todas as arestas da nossa vida, todos os ângulos da nossa vida têm uma resolução diferente, né? Em todos os sentidos, com a gente mesmo, com Deus, com a gente mesmo, com o próximo, em vários sentidos. E hoje, então, nós gostaríamos de estudar uma questão bastante importante que, na verdade, tem muito a ir junto o capítulo 32 para entendermos 33. No 33, a gente precisa, acho que, entender uma coisa muito importante, é que quando a gente tem que enfrentar um Esaú na nossa vida, né? Nós talvez tenhamos uma propensão muito maior de querer que Esaú mude, né? Que Esaú mude de cabeça, mude de pensamento, de sentimento, né? Mas, na verdade, Deus mudou Jacó para enfrentar ou encontrar com Esaú. Isso significa que, primeiramente, cada um de nós precisamos experienciar a graça da verdadeira transformação. Não querer transformar os outros, não querer mudar as circunstâncias, né? Se isso mudar, se aquilo mudar, aquela pessoa mudar, né? Primeiramente, a verdadeira transformação precisa acontecer conosco mesmo, né? E essa transformação não é algo que a gente consiga com a nossa própria força, mas é a graça da transformação que Deus concede. Isso é muito importante, né? E, portanto, o capítulo 32 que nós estudamos semana passada, nós vemos essa mudança acontecendo com Jacó. Ele teve encontro face a face com Deus. E isso é mencionado aqui no capítulo 33 também, né? E ele, quando pediu bênção, né? Abençoe-me, Deus, né? Muitos de nós, como vou voltar novamente para a primeira colocação, a Deus me abençoe mudando Esaú. Não, a benção era o Jacó ser mudado, Jacó ser tocado, o Jacó ser tocado e manquejou. Precisou manquejar, que está no versículo. Nós podemos ver versículo 25 e depois versículo 32 também, 31 e 32 de capítulo 32, né? Então, o que significava esse manquejar? Esse manquejar significava que cada passo que ele desse, porventura, o manco precisa de uma bengala, né, digamos, um lugar a se apoiar para andar. O Jacó precisava a cada passo a apoiar em Deus, né? Não podia mais decidir por ele mesmo as coisas. Não fazer nada por sua própria iniciativa, mas primeiro vai a bengala, não é? E depois dá o passo. Eu preciso aprender a confiar tudo em Deus, pedir direção de Deus, não fazer com a minha própria força, mas depender da força de Deus, apoiar em Deus. Isso é muito importante. E assim nós podemos ver a mudança grande acontecer também no nome dele, de Jacó, para Israel. Então, são as mudanças que ele precisou ter para se tornar um novo homem, para encontrar com Esaú. Então, não era a mudança de Esaú, mas era a mudança primeiramente dele próprio, né? Isso é muito importante. Em todas as circunstâncias da nossa vida, nós precisamos entender. Tá difícil? Tá com problema? A mudança aconteça em mim mesma.
né? Isso é bastante importante, né? E entendamos que é contrição no sentido de quebrantamento, de não confiar em si mesmo, confiar em Deus, né? E assim por diante. Então, ele precisava reconhecer, ele precisava da graça de Deus para enfrentar com Esaú, né? Diante do seu irmão, ele precisava ser achado graça diante do seu irmão, que nós podemos ver ele falando no versículo 8 e também versículo 10, né? E no versículo 15, ele conclui falando: basta que eu ache graça aos olhos do meu Senhor. Então, a importância, ele precisou primeiro a graça de Deus e depois também a graça diante do seu irmão. Né? E quando realmente isso acontece, nós podemos também ver que Jacó se tornou gracioso para com os outros. Então, são 3 pontos, né? A graça de Deus, a graça de Esaú, que ele precisou, e a graça para com todos, né? Então, vamos ver aqui a graça de Deus. Né? Vemos no versículo 5 e versículo 11, onde ele fala: Deus graciosamente tem dado ao teu servo os filhos, né? E no versículo 11 fala de todos os bens que ele, né, tentou presentear seu irmão, que no capítulo 32, versículo 14 e 15, tem toda aquela lista, né, de bodes, cabras, ovelhas, carneiros e assim por diante. Então, ele foi generoso em mandar os presentes para, porque Deus tinha dado tudo isso, né? Então, o que que nós podemos ver aqui? Que, na verdade, há uma grande mudança na vida do Jacó. No capítulo 28, versículo 20 a 22, nós podemos ver o Jacó negociando com Deus, né? Se tu me abençoares, se tu fores comigo, guardar-me na viagem, me der o pão para comer, vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Muitas vezes, quando Deus dá tudo isso, a gente já esqueceu de Deus, né? Ah, Deus abençoou, agora já nem lembra mais de Deus, nem Deus vai ser o seu próprio Deus. Não, então, para não ter esse perigo, Deus mesmo lida com ele, né? E nós podemos entender, vamos assim simplificar, porque acho que a gente poderia ir muito a fundo em vários aspectos, mas vamos simplificar e entender que Deus deu muito mais do que ele pediu, infinitamente mais do que ele pediu. Né? Então, primeiro foi a bênção da própria transformação. E quando acontece a bênção da própria transformação e entende a graça que ele não merece, mas Deus deu, isso faz toda a diferença, sabia? Né? Quando nós entendemos que Deus graciosamente deu. Não porque eu merecia, porque eu trabalhei, porque eu fui esperto, porque, né, eu fui feliz na minha forma de negociar, né, de empreender. Não, é a graciosidade de Deus que fez com que o Jacó pudesse ser tão abençoado. Número de filhos, número de bens, Deus abençoou muito. Então, o que a gente pode entender ali? Que foi pela misericórdia de Deus. Mas antes de tudo isso, nós entendemos que a maior graça foi o fato de que ele foi transformado. Meu Deus, ele era impossível, né? Fala a verdade. Traidor, mentiroso, pisava, se precisasse, prejudicava o outro para eu ganhar a benção. Né? Super egoísta, pensava só nele mesmo. Mas, amados irmãos, quando ele entendeu, sabe, que ele precisava da graça de Deus, que a graça de Deus foi concedida. Isso a gente pode notar aqui no capítulo 32, versículo 30. No 29 está escrito, e abençoou-o ali. Então, ele pediu, né? Se não me abençoares, eu não vou te deixar ir. Aí nós podemos ver o toque de Deus, o troca de nome de Deus, e ali a gente vê, abençoou-o ali. Aí o que que ele disse? No versículo 30, bem no final, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Sabe o que isso significa, amados irmãos? Na verdade,
nós não podemos ver a face de Deus. Nós, pecadores, não podemos ver a face de Deus. Em Êxodo fala sobre isso. Êxodo 32, 33 fala sobre isso, né? Que nenhuma pessoa pode ver a Deus e viver, né? Aquele que tenta ousar ver a Deus será morto. Então, assim, nós pecadores não podemos ver a Deus Santo. Mas a graça foi tão grande manifestada em Jesus, que ele experimentou esse desamparo do Deus Pai, o virar do rosto de Deus. Porque Jesus se tornou pecado por nós. E ele tomou nossos pecados, nosso castigo, a nossa condenação, a ira de Deus. O Pai virou o rosto de Jesus para que ali Deus o Pai, ouvindo a intercessão que Jesus fez por nós, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O perdão tornou possível que Jesus, Deus, voltasse a sua face para nós. Isso é tão lindo, né? Por isso que nós podemos aqui. Tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. E Deus, graciosamente, por mais que ele não merecesse receber tanto, tanto mais do que ele pediu, né? É porque realmente Deus deseja nos abençoar tanto. Seja no Salmo que a gente fez a leitura, né? Tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Em Salmo 31, 16, na leitura que a gente fez, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Tão somente pela graciosa obra da cruz por nós é que nós somos salvos. Então, isso é realmente uma experiência da graça de Deus, que Deus deseja nos abençoar tanto. Aquele que nem poupou ao seu filho, não nos dará com ele todas as coisas. Então, todas as bênçãos, incalculavelmente mais, infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. Foi essa experiência tremenda que o Jacó pôde experimentar, né? Então é muito, muito tremendo nós podemos ver ele falando, né? Que ele foi dado filhos e depois todo esse bem, né? Então, assim, muito mais do que ele poderia imaginar, o pedir, o pensar. Então, Deus é esse Deus, né? Que deseja realmente nos tornar um novo homem, nascido de novo, podendo ver a face de Deus e ali sermos herdeiros de Deus, né? De todas as bênçãos, todas as riquezas espirituais, bênçãos, graça sobre graça, face a face com Deus, para receber tantas bênçãos, né? Assim, Deus deseja nos abençoar tanto, amados irmãos. Sabe? Estejamos numa posição em que Ele pode nos abençoar, para que a bênção não venha a se tornar maldição, que nos venha a afastar de Deus. Mas quando realmente entendemos que Deus é tudo, tudo vem com Deus. Essa é a frase muito importante. Quando Deus é tudo para nós, a própria bênção para nós, tudo vem com Deus nas nossas vidas. Ele não fica na mesquinharia, né, disso e daquilo, porque como próprio nós podemos ver em Mateus, né, que na verdade, porque o Jacó pediu, né, pão para comer, vestes para vestir, mas na verdade, né, Deus mesmo fala em Mateus que a nossa vida não é mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta, de certo que vosso Pai bem sabe que necessitais todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Né? E todas essas coisas vos serão acrescentadas é apenas brinde que vem com Deus. Na verdade, quando a gente tem Deus, tudo vem com Deus. Né? Então é muito legal isso. Né? Em seguida, nós gostaríamos de ver a graça de Esaú. Ele precisava da graça de Esaú. Né? Porque ele tinha realmente mentido, traído,
ultrapassalhado, né? Então, assim, a gente vê que realmente Jacó não tinha uma condição muito legal para enfrentar o Esaú, mas Jacó transformado, vemos aqui que ele precisava dessa graça, mas a graça vem quando Jacó foi transformado pela graça, né? E nós podemos ver que Deus mesmo vai trabalhando, né? Então, houve então a transformação da graça de Deus na vida do Jacó, né? E Deus concede graça aos olhos de Esaú. Não é muito bonito isso? Não é? Não é Deus, transforma Esaú. Não. Deus me transforma. Quando Jacó foi transformado, automaticamente Deus também trabalhou com Esaú para que o Jacó pudesse ser achado graças aos olhos de Esaú. Né? Então vemos ali o que o Esaú viu. Né? Então ele viu o Jacó se aproximando e ele se inclinando à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão, versículo 3. Né? Então, vemos ali uma postura, uma posição de contrição, de humildade, de pedir, perdoe, meu irmão, eu errei tanto, eu fui tão ruim, eu traí, me perdoe. Né? Então, a gente vê ali o quebrantamento do Jacó. E não só Jacó, mas toda a sua família. Nós podemos ver isso no versículo 6 e versículo 7. Toda a família também se inclinou. Né? Então, isso também é tão bonito, né? Não tem arma contra a humildade. Uma coisa que a gente tem que lembrar, né? Quando realmente a gente se humilha, parece que se torna isso um exemplo que faz os outros também. Né? Não tem como o outro ficar soberbo diante de uma humildade. Né? Na verdade, é isso que aconteceu. Então, temos a família inteira se quebrantar, né? E também o Esaú vendo o seu irmão se inclinando tantas vezes. Né? Nós podemos ver realmente ele viu o Jacó arrependido, né? Jacó transformado. E ali nós podemos ver Jacó pedindo graça ao seu irmão. É o que vemos no versículo 8, né? De novo no versículo 10. Né? Na verdade, eu quero ser achado graça aos teus olhos. E, na verdade, nós podemos ver aqui que o Esaú, quando chegou ao seu irmão, ele não teve mais o que fazer senão abraçá-lo, lançar sobre o seu pescoço, beijá-lo e chorar. Né? Então é bonito esse reencontro, essa reconciliação, né? Esse perdão que acontece, que é a obra da graça. Né? É o mover da graça, é a demonstração da graça, né? De realmente Jacó poder ver o rosto do Esaú. Né? Porque quando a gente peca, a gente não consegue ver o rosto contra quem nós pecamos. Né? Mas nós podemos ver aqui, ver o rosto um do outro, é, na verdade, a prova do perdão, a prova da reconciliação que acontece aqui no versículo 10, 33, 10. Tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tornaste contentamento em mim. É muito bonito isso. Aí, uma coisa que também o Esaú entendeu: eu te perdoo, eu não preciso de presentes, né? Eu te perdoo pela graça. Isso também é muito importante a gente entender, né? Mas também o Esaú, ele insistiu, Jacó insistiu, né? Que ele pudesse receber esse presente, mas vamos um pouquinho adiante a gente vê isso. Mas olha só, o perdão pela graça não depende de nada que a gente faça ou deixa de fazer. Né? Esse é o verdadeiro perdão. E assim nós podemos ver o Jacó
havendo visto o rosto de Deus e tem reconciliado com Deus, de ter sido transformado por Deus, agora também pôde reconciliar com o seu irmão, né? Ser achado graça aos olhos de Esaú. Muito, muito apaziguador, né? Muito tranquilizador, muita paz quando isso acontece. E o perdão predomina, a reconciliação, e assim não haver mais a parede de separação, mas a verdadeira reconciliação um com o outro. Porque Jesus, ao morrer na cruz por nós, ele rasgou o véu que nos separava com Deus, e também, uma vez que podemos ter reconciliação com Deus, Deus também faz com que essa graça da reconciliação mútua aconteça, como podemos ver em Efésios 2:16. A gente não vai abrir para a gente prosseguir. E a terceira coisa, né? Uma vez que ele pôde ter a graça de Deus e pôde ter a graça do seu irmão, né? Agora nós podemos ver o Jacó transformado. Aquele que só queria bênção para si, para si, para si, pisava no outro, né? Trapaçalhava, né? Tudo para eu ser abençoado. O interessante é eu ser abençoado? Não, agora nós podemos ver algo mudando, né? Ele sendo transformado. Ele aprendeu a ser gracioso. Isso é muito importante, amados irmãos. Como que realmente a gente pode ver que alguém entendeu a graça? Quando o outro aprendeu a ser gracioso com o outro, né? Enquanto ainda a gente quer cobrar, ainda a gente fica criticando, a gente achando que é isso, é aquilo, né? Como se eu tivesse direito de criticar, ou julgar, ou achar ruim. Não, eu encontrei a graça. Eu fui perdoado. Eu quero perdoar o meu irmão, né? Se eu fui perdoado tanto, por que não perdoar, né, o meu irmão? Então, vemos ali algo muito importante acontecendo, que ele entendeu a graça, ele aprendeu a ser gracioso e agora ele não estava mais querendo bênção, mas ele queria abençoar. Olha só, olha a mudança. Só Deus pode fazer essa mudança, não é? Então nós podemos ver no versículo 11: toma, peço-te a minha bênção. A minha bênção. Eu quero te abençoar, meu irmão. Né? Tudo bem. Muito obrigado que você me perdoou sem precisar receber presente. Mas agora, esse presente seja a bênção que eu quero compartilhar com você. Né? Então, qual é o propósito de Deus, da graça de Deus de nos abençoar? Para que eu possa ser bênção, que eu possa ser gracioso, que eu possa ser generoso. Sabe que Deus deseja que isso aconteça com todos nós, né? Sejamos realmente pessoas que possam abençoar os outros. Né? Cristo Jesus veio para nos abençoar. Cristo Jesus é a bênção que foi prometida para Abraão. Deus falou assim: eu vou te abençoar para que você seja a bênção. Né? E a gente pode ver através de todo o Gênesis, né? 12, 15, 18 e assim por diante, 22, confirmando, né, que Deus falou assim: olha, eu quero te abençoar para que você seja bênção para todas as nações. Você seja bênção. Né? Esse é o propósito de Deus, que nós sejamos bênção. Né? Sabe, todos os dias a gente acordar e falar assim: Deus, como eu posso abençoar alguém? Que eu possa abençoar alguém. Né? Seja o nosso ministério, seja o nosso atentar, né? Para que nós possamos ser bênção para alguém, possamos ser graciosos para alguém, né? E a gente possa pensar no outro, servir o outro. Olha que mudança que aconteceu com o Jacó, amados irmãos. Então, ele foi bênção para seu irmão, pediu que o irmão aceitasse, porque ele queria abençoar o irmão. Olha que diferença, né? Muito diferente daqueles capítulo 27, né? Que ele enganou seu irmão para ser abençoado. Agora não, ele falou: eu quero te abençoar.
né? Então, olha como é importante essa mudança. Mas também, agora vamos então falar sobre a criança, né? A Ian, Edu, criança João e Davi também, né? E a Laurinha, crianças. Crianças, todos nós, criança dentro de nós mesmos. Mas olha só, mais uma graciosidade que o Jacó expressou no versículo 14. Né? O Esaú falou assim: olha, vamos junto, né? Eu vou te acompanhar, né? Vamos caminhar juntos, podemos ver aqui no versículo 12, mas aí ele falou assim: não, não, né? Pode deixar, né? Deixa a gente ir, a gente possa ir conforme como no passo que a gente pode tomar. Vamos ver, versículo 14. Ora, passe o meu Senhor diante da minha face, a face de teu servo. Eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face e conforme o passo dos meninos, até que chegue ao meu Senhor em seguir. Conforme o passo dos meninos, conforme o passo das crianças. Que pai gracioso, não é? Né? É um pai que entende o limite do seu filho, não fica cobrando mais, né? Mas eu vou ajudar, eu vou guiar, eu vou proteger, eu vou sustentar. Olha que legal, né? Conforme o passo dos meninos. Andar devagar, pegar na mão, ajudar um pouco para poder, né? Apressar, acelerar, mas esse passo dos meninos. A gente fez muitas caminhadas, né? A gente chegou a levar 90 pessoas nas caminhadas, porque eu sou trilheira, adoro fazer trilhas, né? Que estou com saudade de fazer. Eu convido todos vocês para fazerem comigo. Mas um aprendizado muito grande nessas trilhas que a gente fazia é que a pessoa que é mais fraco, né? Mais fraca e mais devagar é o passo que a gente toma o grupo inteiro. 90 pessoas têm que fazer o passo da pessoa mais devagar. Né? O que nos ensina isso? A ser paciente, né? Esperar, ajudar. A gente chegou a carregar algumas pessoas também, né? É bom emagrecer para a gente poder carregar gente magrinha, né? Porque é muito pesado, é difícil carregar. Mas assim, é interessante, né? Em Isaías 40 está escrito que Jesus é o bom pastor que carrega as suas ovelhas, que não consegue mais andar no seu regaço, né? Ou está machucado. Ele carrega. Sabe? Saber conforme o passo dos meninos é tão gracioso, né? Deus sabe o quanto a gente é limitado, Deus sabe o quanto a gente é fraco, Deus sabe o quanto a gente está desanimado, né? Então tem o passo do desanimado, passo do cansado, né? O passo das pernas curtas, né? Pequenininha, mas não é tão confortante saber que Deus, ele atenta para a criança que a gente é. Ele atenta para o fraco que a gente é. Deus atenta para dores que a gente tem, que a gente consegue andar tão rápido, né? Ou ele cura, vamos parar, hoje não dá, né? Tá doendo, vamos, né, ajudar, né, fazer a fisioterapia, vamos ficar melhor, né? Então, assim, não é tão confortante que Deus é um Deus gracioso, que o Jacó entendeu, que Deus tomou o passo do Jacó, que era egoísta, que só pensava na própria bênção, mas Deus foi lidando com o passo dele, né? E Deus ajudou a ele chegar até aqui. Então, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, até aqui, quanto de paciência que Deus precisa para lidar com cada um de nós, né? Então, vamos agradecer a Deus, queridas crianças, que nosso Deus, né, filho de Jacó, Jesus, ele também foi criança,
E ele também entende o coração da criança, ele sabe o passo da criança, e ele toma o passo da criança, ele não cobra mais do que a gente pode, né? Mas não é por isso que a gente vai ficar criança para sempre, né? A gente tem que fortalecer e a gente possa melhorar, mas não é tão confortante que conforme o passo dos meninos, ele nos conduz, né? Ele sabe o passo que a gente pode dar e assim podemos confiar no nosso Deus. Então, crianças, saibam que Jesus está conosco, Jesus te guia e Jesus te guia conforme o teu passo, né? Mas vamos seguir, tá bom? Né? Vamos seguir até ao fim, até chegar no céu, certo? Ele nos guia para chegar até chegar no céu, né? Passo por passo, obediência. Passo por passo, mais perto de Deus. Passo por passo, sendo santificado, sendo purificado, sendo quebrantado, sendo transformado. Passo por passo. Deus sabe tudo que a gente precisa. Ai, esse meu filho é desobediente. Deixa eu ensinar a tomar o passo certo, né? Antes que se desvie demais. Vamos, volte. Volte é para cá, né? Mas como é importante a gente entender que nosso Deus é esse Deus que nos ajuda conforme o passo dos meninos, passo de cada um de nós, com todas as nossas limitações e fraquezas, e nos fortalece, nos encoraja e nos capacita para tomarmos passos maiores, passos mais largos, né? Até chegar no lar celestial. Que assim Deus possa nos ajudar a realmente entender tão graciosamente Deus nos lida conosco. Então vamos ter um momento de oração. Pai amado, nós agradecemos pela tua graça. Ó Senhor, quão graciosamente o Senhor deseja que nós experimentemos o nosso encontro face a face contigo, sermos verdadeiramente transformados, sendo feito um novo homem, perdoado de todos os nossos pecados, nascido de novo, nascido no Espírito, andar no Espírito. Te agradecemos também pela graça de que o Senhor move no coração das pessoas para que nós possamos ter reconciliação e possamos ter um relacionamento pacífico uns com os outros. Muito obrigada, Senhor. Da mesma forma que o Senhor operou com Esaú para que Jacó viesse a ser achado graças aos olhos de Esaú, nós também, Senhor, nós possamos ter a graça diante das pessoas com quem nós convivemos dia a dia, os nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pais, e assim por diante, ó Pai. Que o nosso relacionamento seja realmente achar graça aos olhos de uns aos outros, Pai. E também nós agradecemos, Senhor, que, acima de tudo, o Senhor deseja que sejamos graciosos, que possamos ser bênção para as pessoas. E nós entregamos, Senhor, a vida dessas crianças, que elas possam entender que passo a passo, com Jesus, possam andar e avançar até chegar ao lar celestial. Obediência por obediência, fé por fé, graça sobre graça. Que o Senhor possa abençoar cada uma dessas crianças de uma forma muito especial no dia das crianças. A criança de cada um de nós precisamos da tua compaixão, da tua misericórdia, da tua graça. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastora Ruth, pela mensagem, pastora Kyoko, que traduziu em japonês, muito obrigado. Agora a gente vamos ter um louvor em japonês, né? E em seguida vamos colocar os pedidos, alguns já colocaram, né? E se tiver mais pedidos, já fica preparado para assim que terminar o louvor, a gente colocar os nossos pedidos, ou de gratidão, né? Ou de pedido mesmo ao Senhor, tá bom? Vamos louvar então na presença do Senhor, um hino em japonês.
ああ、林です。はい、パストル林だよ。もしかうん。オスカー。主の臨在の中で我らは膝をかがめあなたの皆を恐れます力強い主の皆主の臨在の中で我らは心を主に向け今に前に進みゆき賛美を捧げますあなたの皆は偉大な神栄光をおむべきかなただ一人賛美を受ける方に主の臨在の中で主の臨在の中で我らは主に手を挙げ今すべての思い煩いあなたに委ねます主の御座から主の御座から流れる恵みと憐れみの泉主よ私は飢え渇いてあなたを求めます褒むべきお方あなたの皆は偉大な神栄光の褒むべきかなただ一人賛美を受ける方に褒むべきかな褒むべきかなあなたの皆は偉大な神栄光を褒むべきかなただ一人賛美を受ける方に褒むべきかな褒むべきかなあなたの皆は偉大な神栄光の褒むべきかなただ一人賛美を受ける方に賛美を受ける方ただ一人賛美を受ける賛美を受ける方にAmém. Então, louvamos a Deus. E essa semana tem, farei aniversário, né? Mais uma vez, infelizmente.
47 anos, já tô ficando velhinho já. Tem mais alguém que tá fazendo aniversário essa semana? Tem alguém aí de Araçatuba que tá fazendo aniversário? Ou aqui de Piedade, que a gente não tenha marcado. Não? Peço a oração dos irmãos aí, tá bom? Agradeço. Aqui a gente. Pastora Ruth quer que eu digite ou Você você que quer sabe. digitar? É, Pode deixar, pode deixar. pode deixar. Então eu vou parar aqui, dar um stop. Bom, É que você me mandou, você não me mandou. não mandei o slide atualizado? Deixa eu mandar aqui. Só um segundinho, por favor. É, aqui, ó. Minutinho, segundo, 12:10. Flávio, a senhora Marico disse que ela não conseguiu ouvir. Será que é só ela que não conseguiu ouvir? Ela escreveu sem som. Bom, depois a gente pode ver sobre isso. Depois você pode resolver para Mandei, a mandei senhora agora, Marico? mandei agora, pastor Ruth. Eu Tá. tava, acho que o pessoal tava todo mundo ouvindo, né, o hino em japonês? Acho que sim, né? Sim, Se algum probleminha no... A senhora Mariko está nos ouvindo agora? Está conseguindo ouvir? Oi, senhora Mariko. Acho que ela não está conseguindo ouvir, né?もう何か言うことがあるかも。 Ou tinha algum problema no celular dela, Hum, que tá tudo normal. Marico さんがよく聞こえない。Então, acho que estava. Alex não está descendo. Eu não, não estou deixa eu vou conseguindo. colocar aqui então. Tá. Aí eu vou. Só um minutinho. Bom, voltando aqui. Um segundo, tá abrindo aqui. Agora consegui. Conseguiu? Ah, que bom. Consegui. Por favor, então eu vou. Mas você não me mandou atualizar. Deixa eu ver. Mandei. Esse É? último. Então tá. Deixa eu ver então. Alex, vai, por favor. Não estou conseguindo abrir o atualizado.もう向こう行ってもいいでしょ。話す。
Eu tinha salvo aqui, acho que eu fiz alguma coisa errada, perdi aqui. Vamos lá, só colocar aqui Ah, o. então eu faço. Se você quiser, eu faço então. Isso eu também tenho. Desculpa, que eu tinha copiado e colado aqui. Ah, de Araçatuba, o pessoal mandou aqui, né, pastor? Ah, vamos fazer o seguinte: Hum, o de Araçatuba, ora por Araçatuba e o Piedade por Piedade, depois a gente preenche, senão a gente fica tomando tempo. é, Pode ser? pode Né? ser, Então vamos fazer isso, para não tomar mais tempo. pode ser então. É, então, quem que pode. Vou começar aqui por piedade, né? Pelos pedidos aqui, e depois, em seguida, algum irmão ora por os pedidos aí de Araçatuba, tá bom? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Aqui o Elias, né, que agradece porque ele fez uma viagem com a esposa, com a Fran, e voltou bem, né? Elias, então está agradecendo. Está também pedindo a Deus uma direção sobre trabalho, né? Que Deus possa orientar e dar sabedoria para ele tomar a decisão correta. A pastora Ruth fala que o pastor Rideu tem sobrevivido à hemodiálise, que agora ele precisa que Deus abençoe para ele conseguir engolir, né? Para conseguir se alimentar, né? E também eu agradeço pelo meu patrão, o Rudy, né, que fez a cirurgia no ombro e está se recuperando, correu tudo bem. E também pelo meu sogro, que está com Alzheimer, também está com uma ferida no pé, tratando. Que Deus possa cuidar de tudo. Senhor nosso Pai, muito obrigado, Deus, porque estamos aqui finalizando esse culto ao Senhor, agradecidos, Pai, porque o Senhor é aquele que está quer nos transformar também, como fez com Jacó, transformar o seu interior, fazer dele uma nova, fez dele uma nova criatura, fez dele de um enganador para um príncipe de Deus. E o Senhor também quer fazer em cada um de nós essa transformação, transformar-nos em filhos de Deus parecidos com Jesus. E o Senhor trabalha em nós com tanta paciência, com tanto amor. Nós agradecemos a Deus. E agradecemos porque tem atendido nossos pedidos de oração pelo Rudney, que fez a cirurgia e deu tudo certo. Que ele possa se recuperar bem agora, está sentindo muitas dores, que é normal na recuperação, mas que ele possa estar se recuperando e também buscando ao Senhor, que ele possa estar crendo no Senhor Jesus com todo o seu coração. Senhor, agradeço pelo meu sogro, que o Senhor tem cuidado aqui cada dia, não é fácil, mas o Senhor tem dado graça para nós e abençoa, Senhor, a vida dele, que possa sarar o seu pé e ajuda, Senhor, nessas confusões mentais, que ele possa ter paz no coração, ajuda que ele possa entender que Deus o ama. E, Senhor, obrigado pelo pastor Rideu também, que o Senhor tem cuidado, Senhor. O Senhor tem sustentado ali até em tantas dificuldades ali, Senhor, que ele tem passado. Obrigado, Deus, por cada dia que o Senhor tem sustentado e ajuda que ele possa se recuperar. E obrigado porque o Senhor tem usou a vida dele muitos e muitos anos como um obreiro fiel, um mensageiro da tua palavra, Senhor. Obrigado por tantas vidas que conheceram a ti por intermédio da vida dele e cremos, Senhor, que ele está em tuas mãos, está seguro nas tuas mãos, seja o que for, e o Senhor tem um plano para igualmente para cada um de nós, e o Senhor vai cuidar de nós até o último dia, até nos chamar de volta para si. Então, agradecemos, Senhor, e agradecemos pela igreja de Araçatuba, que o Senhor possa cuidar de cada irmão lá também. Em nome de Jesus, amém. Hein? Amém.
esqueci do Elias. Elias, Senhor, obrigado pelo meu irmão, Elias, que o Senhor tem cuidado da vida dele e no seu casamento, no seu trabalho, por essa oportunidade dele passear. Obrigado, Senhor, porque trouxe de volta em segurança e abençoa ali todo o seu trabalho, os seus projetos, que o Senhor possa estar cuidando dele, dando sabedoria e ele possa em tudo colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais essa reunião em comunhão com os irmãos, Senhor. Grandes são as tuas obras em nossas vidas, Senhor. E justos são os teus caminhos também em nossos corações e no nosso caminhar, Senhor. Te pedimos hoje em oração, Senhor, que tudo isso que pedimos em oração suba em aroma agradável até a ti, Senhor. Agradecemos pela chuva que caiu em Araçatuba e região, Senhor, que o Senhor tem nos mostrado que somente Tu és fiel, Senhor. Também eu peço oração pelo Senhor Roberto, irmão da Neide e Olinda, que está ainda na UTI, Senhor. Que o Senhor faça ação sobre essa vida, Senhor. Eu peço também a saúde da Harumi, pelo pastor Marutani e pela dona Neuza, Senhor. Que o Senhor cuide desses entes queridos, Senhor, e que não nos deixe também doentes, Senhor. Que o Senhor cuide de cada um aqui dessa igreja de Araçatuba, Senhor. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, a nossa saúde espiritual também, Senhor. Te peço isso e agradeço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pastor Flávio, pode finalizar e trazer a bênção, por favor. Bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Amém. 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 Marutani Sensei.恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、御父なる神の愛、聖霊の交わり、今より常しえまで、我らすべてのものと共にあらんことを。アーメン。 Amém. Amém. Muito obrigado a todos que participaram. Que Deus abençoe, dê uma excelente semana para todos, né? E possamos estar juntos novamente no domingo que vem, tá? Uma boa semana. Semana. Amém. Fique com Deus. Tchau, tchau. Boa Ah, semana a todos. おやすみなさい。皆様 Obrigado. おやすみなさい。ありがとうございました。ありがとうございました。 Tchau, tchau. Sayonara. Obrigado.さよなら。おやすみなさい。Tchau, Letícia.